Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa paciência até agora. Sabemos que o espetáculo já vai longo. Começo por cumprimentar, e na sua pessoa cumprimentar todos os presentes, a Sra. Doutora Rita Alarcão Júdice, Ministra da Justiça, Excelência. É um gosto contar consigo aqui e poder ter a representação do Ministério feita pela Sra. Ministra. Muito obrigado. Celebramos hoje uma data verdadeiramente excepcional. Há exatamente 100 anos, em 12 de junho de 1926, nascia a Ordem dos Advogados. Nesse primeiro ano, éramos 1720 advogados. Hoje, só Lisboa tem 10 vezes mais do que esse número. Somos perto de 36, mais coisa, menos coisa, dependendo das flutuações que vão havendo. Cresceu o número, a missão é a mesma e será sempre a mesma. Um século depois, reunimos-nos para celebrar não apenas uma instituição, mas uma história coletiva de serviço à justiça, defesa da liberdade e de compromisso permanente com Portugal. Poucas instituições portuguesas podem afirmar que acompanharam de forma tão próxima e tão intensa as grandes transformações políticas, sociais e económicas do nosso país ao longo de um século. A Ordem atravessou ditaduras e democracias, guerras e crises, revoluções e reconstruções. Atravessou diferentes gerações, diferentes visões do mundo e diferentes formas de exercer o direito. Mas nunca perdeu a sua razão de ser. A defesa dos direitos dos cidadãos, a defesa da justiça, a defesa da liberdade. 100 anos podem parecer apenas um marco cronológico, mas na vida de uma instituição representam algo muito mais profundo. Representam gerações sucessivas de mulheres e homens que dedicaram o seu talento, o seu conhecimento e muitas vezes a sua coragem à defesa dos direitos dos outros. Representam uma comunidade profissional que soube adaptar-se à mudança sem renunciar aos seus princípios fundamentais. Representam uma herança, uma responsabilidade e uma promessa. Ao longo deste ano percorremos o país para assinalar este centenário e continuaremos a percorrer. Celebramos a história da Ordem, celebramos os advogados, celebramos a justiça. Hoje, celebramos uma instituição centenária, mas celebramos, sobretudo, uma ideia. A ideia de que nenhuma sociedade pode ser verdadeiramente livre se não existir quem esteja disposto a defender os direitos dos outros. A ideia de que nenhuma democracia pode sobreviver sem uma advocacia livre, independente e corajosa. A ideia de que a justiça não é um privilégio de alguns, mas um direito de todos. Essa ideia continua tão atual hoje como era há 100 anos e continuará a sê-lo nos próximos 100. A advocacia portuguesa é naturalmente mais antiga do que a própria Ordem. As suas raízes confundem-se com as raízes do próprio Estado, desde as ordenações do reino que somos falados. A criação da Ordem dos Advogados em 26 representou, porém, um momento fundador. Pela primeira vez, a advocacia passava a dispor de uma instituição própria, autónoma e representativa, destinada a organizar a profissão, defender a sua dignidade e capaz de assegurar a defesa dos seus princípios éticos e proteção dos cidadãos através da garantia de uma advocacia independente. Os fundadores da Ordem, que já foram aqui referidos, compreenderam que a confiança dos cidadãos na justiça depende, em grande medida, da existência de profissionais capazes de exercer a sua missão sem dependências, sem condicionamentos e sem receios. Ao longo destes 100 anos, a Ordem foi-se transformando para acompanhar as exigências de cada época, mas nunca abandonou a sua missão. Por isso, ao celebrarmos o centenário, não celebramos apenas a longevidade de uma instituição, celebramos a permanência de uma missão. Uma missão que atravessou diferentes gerações, diferentes contextos políticos e diferentes desafios históricos, mantendo sempre o mesmo compromisso com a liberdade e a justiça. Uma sociedade em que os advogados não são livres é uma sociedade em que os cidadãos também não o são. Foi essa a convicção que atravessou todo o século de vida da Ordem. Ao longo destes 100 anos, a Ordem cresceu com Portugal. Participou na construção das instituições modernas, acompanhou a evolução do sistema judicial, defendeu a autonomia da profissão,
promoveu a formação jurídica e afirmou-se como uma voz relevante na defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Houve momentos em que a liberdade foi limitada, momentos em que o exercício dos direitos fundamentais foi restringido, momentos em que a defesa exigiu coragem, mas houve também momentos em que a democracia se afirmou e outros em que esteve ausente. Nesses momentos, muitos advogados colocaram o direito ao serviço da liberdade e da dignidade humana. Não o fizeram por interesse, não o fizeram por conveniência. Fizeram-no porque compreenderam que a advocacia é mais do que uma profissão. É uma responsabilidade cívica, um compromisso ético, uma missão de serviço público. E é precisamente essa herança que nos obriga a olhar para o presente com sentido de responsabilidade. Foi essa convicção que guiou sucessivas gerações de advogados e que permitiu à Ordem afirmar-se como uma das instituições mais respeitadas da sociedade portuguesa. E foi essa convicção que nos trouxe até aqui. Foi essa consciência que permitiu à advocacia portuguesa desempenhar um papel relevante na defesa da democracia. A advocacia ocupa um lugar singular. Representa uma escolha coletiva, a escolha pela liberdade, pela dignidade, pela igualdade, pelo Estado de Direito. O artigo 20º da Constituição garante o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva. O artigo 32 da Constituição consagra o direito de defesa como uma das mais importantes garantias do processo penal. E o artigo 208 reconhece expressamente os advogados como participantes na administração da justiça. Por isso, sempre que defendemos a independência da advocacia, não estamos a defender interesses corporativos, estamos a defender a democracia. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos num tempo de profundas transformações. As mudanças tecnológicas sucedem-se a um ritmo sem precedentes. A inteligência artificial está a alterar a forma como trabalhamos, comunicamos, aprendemos e tomamos decisões. As redes sociais transformaram radicalmente o espaço público. Os algoritmos influenciam cada vez mais aquilo que vemos. Ao mesmo tempo, assistimos ao crescimento da polarização política, ao enfraquecimento da confiança nas instituições e ao surgimento de discursos que colocam em causa princípios que durante décadas julgámos adquiridos. Em diversas democracias ocidentais, observamos tensões institucionais, ataques à independência dos tribunais, questionamentos das garantias fundamentais e uma crescente tendência para simplificar problemas complexos através de respostas fáceis e imediatas. A história ensina-nos, porém, que as democracias raramente desaparecem de um dia para o outro. Normalmente, enfraquecem lentamente. Enfraquecem quando os cidadãos deixam de confiar na justiça. Enfraquecem quando os direitos fundamentais passam a ser vistos como obstáculos. Enfraquecem quando a independência das instituições é colocada em causa. Enfraquecem quando o poder deixar de aceitar limites. Enfraquecem quando a verdade deixa de importar. É precisamente nestes momentos que a advocacia se torna indispensável, porque o advogado é, por definição, um defensor dos limites do poder. Um defensor da liberdade, mesmo quando essa defesa não é popular, quando é difícil, quando exige coragem, quando exige defender partes da população que não são propriamente populares. Encontra-se na forma como protege os direitos de todos, incluindo os daqueles com quem não concordamos, daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que a opinião pública já condenou antes dos tribunais se pronunciarem. É aí que a advocacia revela toda a sua importância. Os desafios do nosso tempo não são apenas políticos, são também tecnológicos. No mundo cada vez mais dominado por algoritmos, torna-se essencial preservar aquilo que nenhuma máquina consegue. Reproduzir plenamente o julgamento ético, a empatia, a compreensão da complexidade humana, a ponderação dos valores em conflito. Num tempo em que a velocidade da informação favorece julgamentos instantâneos, o advogado continua a representar a defesa da ponderação, da prova e do contraditório. A tecnologia transformará profundamente a advocacia, não tenho dúvidas disso. Mas nenhuma tecnologia poderá substituir aquilo que constitui a essência da advocacia. A capacidade de compreender pessoas, de interpretar contextos, ponderar valores, de exercer julgamento ético. O futuro não será menos humano, terá de ser mais humano ainda. Por quanto mais avançada for a tecnologia,
maior será a necessidade de preservar a nossa defesa e a essência da nossa profissão. A advocacia terá de evoluir, de incorporar novas ferramentas e de dominar novas competências, mas não poderá abdicar daquilo que constitui a sua essência. A defesa da pessoa humana, porque o futuro da justiça será necessariamente tecnológico, mas deverá ser continuamente e profundamente humano. Temos que olhar para o futuro. Temos que olhar para aquilo que queremos da nossa profissão. Temos vindo a preparar esse futuro e temos vindo a apostar ao longo do último ano na promoção de uma profunda modernização da Ordem dos Advogados. Investimos na transformação digital da instituição. Criámos novas ferramentas de comunicação e de proximidade com os advogados. Lançámos um novo portal da formação destinado a reforçar a qualificação profissional e a facilitar o acesso ao conhecimento jurídico. Promovemos a simplificação de procedimentos internos. Reforçámos a presença institucional da Ordem junto dos órgãos de soberania e das entidades responsáveis pela administração da justiça. Apostámos na literacia. Promovemos o acesso ao direito e à consulta jurídica. Temos trabalhado para aproximar a Ordem dos Advogados e dos cidadãos. Nesse âmbito, e como exemplo concreto do que estamos a fazer, partilho convosco uma notícia muito recente. A integração do sistema de autenticação da Ordem com a chave móvel digital está concluída e plenamente operacional, já está a funcionar há 24 horas, sem um único constrangimento reportado. Fica assim concluído o projeto de integração da Ordem dos Advogados com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado nas suas 3 vertentes: a certificação de atributos profissionais, a cédula profissional na aplicação id.gov e agora a autenticação com a chave móvel digital, que nos permitirá, em breve, queremos, aceder aos serviços públicos que neste momento a autenticação com a chave móvel digital. Aliás, aproveito para elogiar a aposta que tem vindo a ser feita pelo Governo e a colaboração que temos tido com o Governo nesta área. Esta será a chave que nos permitirá, queremos, aceder aos serviços públicos através do ecossistema da Ordem dos Advogados, uma reclamação desde que tomamos posse e que acreditamos, com o apoio do Governo, será possível em breve. Recordamos que este projeto foi parcialmente financiado pelo PRR, sim, a Ordem também recorreu a fundos do PRR e conseguiu obtê-los, e foram eles que nos permitiram também financiar parte do investimento. Pretendemos com isto reforçar a segurança e a simplicidade do acesso, quer aos serviços da Ordem, quer aos serviços que virão a assegurar a interoperabilidade com as plataformas da Justiça e da Administração Pública. Anuncio também que na próxima semana vamos lançar o concurso para o novo SINOA, um grande investimento do Conselho Geral de aproximadamente 350 mil euros, que visa melhorar este sistema indispensável ao funcionamento da Justiça. Procuramos, enfim, afirmar uma ordem moderna, aberta e preparada para os desafios do século XXI, mais acessível e mais próxima dos seus membros. Neste ano do centenário, foi igualmente possível retomar um caminho que consideramos particularmente importante para o futuro da advocacia portuguesa. Refiro-me a algo que mencionei no princípio, o estabelecimento de laços mais próximos com os países de língua oficial portuguesa. Falo agora também de outro, que é o relacionamento com a Ordem dos Advogados brasileira, que tem vindo a ser paulatinamente restabelecido e que se circunscreve à cooperação na área da formação. Partilhamos uma língua, uma herança cultural e temos que aproveitar as sinergias que as duas ordens têm e podem utilizar em proveito mútuo. Portugal possui uma posição única na comunidade jurídica da língua portuguesa. Temos uma história partilhada, uma tradição jurídica comum e uma responsabilidade acrescida na promoção da cooperação entre os países lusófonos. Recordo, temos a honra de ter 3 representantes de países lusófonos aqui connosco hoje na comemoração do centenário, para os quais, mais uma vez, peço uma salva de palmas.
Temos a responsabilidade de reforçar essa cooperação, porque a defesa da justiça, dos direitos humanos e da democracia constitui hoje um desafio global e as ordens de língua oficial portuguesa estão a passar por dificuldades no relacionamento com o poder político e na sua afirmação, e nós podemos e devemos ajudar através da diplomacia. Este é apenas uma parte do percurso já feito. Há muito caminho à frente e é mais longo e ainda há muito por fazer. Temos de continuar a construir pontes e consensos com todos, sem exclusão, com todos os partidos políticos, com todo e qualquer governo com que tenhamos que trabalhar, independentemente da cor política, porque a ordem não tem cor política, quando muito o bastonário tem cor futebolística. Há 100 anos, um grupo de advogados corajosos decidiu que a nossa profissão precisava de uma casa comum. E essa nossa casa faz hoje 100 anos. É um orgulho para mim ter visto, ao longo de uma sessão um pouco fora da caixa, ver tanta gente a encher esta aula magna que tanto representa para mim, porque fui aluno desta universidade. É uma honra poder ser bastonário do centenário e poder ter tantos advogados a aderir a uma iniciativa da Ordem, tal como já aconteceu em Matosinhos, onde também tivemos uma excelente adesão. Consintam-me, para terminar, uma nota pessoal. Entrei nesta profissão há quase 30 anos. Desde então mudaram as leis, mudaram os tribunais, mudaram as ferramentas. Não mudou o essencial. O momento em que alguém nos confia o que tem mais precioso e espera de nós conhecimento, coragem e lealdade. É esse momento que todos nós protegemos enquanto advogados e enquanto Casa da Advocacia há 100 anos. Tivemos sucessivas gerações de pessoas que conseguiram impor a Ordem dos Advogados como uma das instituições mais relevantes em Portugal e que permitiram que tal fosse possível, porque houve liderança, visão, serviço, dedicação. Quero pedir a vossa homenagem, uma salva de palmas para os 3 bastonários ainda aqui presentes. Diga-se Rogério Alves, António Marinho e Pinto, Guilherme Figueiredo, muito obrigado pela vossa dedicação e visão. Tivemos bastonários diferentes, tivemos órgãos regionais e nacionais diferentes, tivemos dirigentes de delegações, advogados desconhecidos que permitiram engrandecer a nossa tão bela profissão. Para mim, e não querendo parafrasear ninguém, a mais bela profissão do mundo. Mas tudo o que este Conselho Geral tem feito só é possível porque temos os melhores funcionários que poderíamos ter. Eu quero agradecer publicamente a todos os funcionários da Ordem dos Advogados que nos permitiram realizar este magnífico evento e que têm acompanhado o bastonário em algumas das loucuras por esse país fora, sem regatear esforços e estando sempre presentes, preparando tudo, mas tudo para que nada falhe em qualquer evento, seja em Trás-os-Montes, ou em Lisboa, ou no Algarve, ou nas ilhas. Ao longo deste ano temos celebrado o centenário da Ordem em todo o país e continuaremos a fazê-lo porque ainda há muito para fazer e o final do ano ainda vem longe. Queria só sublinhar que no último trimestre do ano teremos uma exposição, a nossa exposição na Biblioteca Nacional, para a qual estão já todos convidados, porque em breve será anunciada. A melhor forma de honrar a nossa história é estar à altura dela. Essa é a responsabilidade que hoje assumimos. Quando daqui a 100 anos outros advogados celebrarem o bicentenário da Ordem,
Não nos julgarão pelas dificuldades que enfrentamos. Julgar-nos-ão pelas respostas que fomos capazes de construir, julgar-nos-ão pela coragem que demonstramos, julgar-nos-ão pela capacidade de preservar a liberdade, proteger a justiça e fortalecer a democracia. É esta a nossa missão, foi esta a missão daqueles que nos antecederam e continuará a ser a missão daqueles que nos virão a suceder. Permitam-me que termine invocando as palavras de um dos meus antecessores. Quando celebramos 25 anos da nossa Ordem, escrevi ao bastonário Adelino da Palma Carlos: nos 25 anos da sua existência, a Ordem tem procurado, com afã não desmentido, impor-se à consideração geral pela dignidade das suas atitudes, pelo aprumo da sua conduta, pela defesa intransigente dos direitos da profissão que representa, pela sua obra de cultura, de assistência, de preparação dos novos que até nós chegaram, com todos os entusiasmos e todas as ilusões da juventude, a flor de lótus que em 100 anos floresce apenas uma vez, no dizer admirável de Junqueiro. A imagem não podia servir melhor o dia de hoje. O lótus nasce em águas turvas e ludosas, mas eleva-se e abre as suas pétalas limpas e luminosas. Assim, a justiça e os direitos humanos emergem dos contextos mais adversos e florescem na superação da violência, da discriminação e da injustiça. Um século de história prova-nos que é sempre possível transformar a opressão e o sofrimento em força, em direitos e em garantias fundamentais, que continuaremos, seguramente, por mais um século, a ser os guardiões deste florescer. Que os próximos 100 anos sejam dignos dos 100 anos que hoje celebramos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e contamos convosco.